Meu nome é Alex, né? Sou do departamento de matemática, minha formação é toda em matemática e meu interesse, meu interesse atual principal é na filosofia da matemática e, de certa forma, a lógica matemática sempre acompanha quem se interessa por filosofia da matemática. Agora, bom, a pergunta norteadora das palestras hoje é o que é a lógica, afinal? Bom, eu não vou... bom, de certa forma, né, lógica, o que caracteriza a lógica que você trabalha de alguma forma com raciocínios e argumentos, analisa eles, e tem certas normas sobre o que é considerado um argumento válido ou não é válido, então tem essa normatividade. Eu estudei um pouco de antropologia e é interessante porque, por exemplo, em psicologia, antropologia, raciocínios ou argumentos também são analisados, mas é mais descritivo, mais interpretativo. Não existe essa ideia de norma, né? Eu acho que isso é algo que na lógica filosófica, ou me parece, não sou especialista nisso, ou na matemática, geralmente na lógica mesmo, nunca falta algo sobre norma. De alguma forma tem por aí normas, né? E, bom, a lógica, como já foi falado, aparece em filosofia, matemática, computação, principalmente, né? Agora, eu vou tentar falar minha ideia, que vou avançar aqui, não passa muito de um rascunho, né? E ainda é relativamente vago. Ele pode ser visto como uma certa provocação para pensar, para refletir, né? Eu cheguei a essa ideia, né, de, sei lá, lógica pré-linguística, né, que vocês vão entender um pouco de que estou falando, a partir das minhas investigações da matemática, né? Porque na matemática, se você olha a filosofia da matemática, você tem um corpo muito grande, tradicional da filosofia da matemática, que focava na análise de textos matemáticos da linguagem simbólica da matemática, né? E claro que a lógica matemática é a dedutiva, é a lógica clássica, né? Dentro da matemática, o que matemáticos usam, certo? Mas existe também um buraco, um hiato entre aquilo que está escrito e como os matemáticos falam, né? Sobre matemática, quando eles ensinam matemática, né? Muitas vezes é colocado a definição formal e logo após o professor, sabendo que ninguém vai aprender com essa definição formal, começa a explicar, né? A função cresce, ela cruza o eixo, ela se aproxima cada vez mais e a linguagem se torna muito metafórica, né? Então, a linguagem na matemática informal é muito metafórica. Aí tem uma teoria da linguística, que chama linguística cognitiva, que está apontando como a nossa linguagem tende a ser não só coalhada de metáforas conceituais, mas ela essencialmente diz que nossa linguagem é uma construção, essencialmente toda metafórica, a partir de algumas unidades bem básicas, que são esquemas de imagens, que são unidades bem elementares, corporificadas, que derivam da nossa experiência corporificada no mundo, a partir bem concreto, super concreto, digamos, a partir do qual a gente chega às nossas ideias abstratas a partir de sucessivas metáforas conceituais, certo? Então, a ideia é um pouco de fazer o seguinte: o estudo da lógica costuma focar em linguagem, certo? Né? A ideia de uma... Bom, existe uma ideia de lógica não linguística, por exemplo, raciocínio diagramático, né?
Mas, geralmente, quando se estuda lógica, se estuda texto, palavras, certo? Mas, se as palavras, se a nossa linguagem é metafórica, ela é feita de metáforas conceituais, porque a gente não tenta descer para o nível mais concreto, entender a lógica desse mundo mais concreto e como essa lógica se propaga para a nossa linguagem. Claro que tem várias coisas que podem ser ditas aqui, eu não estou, de alguma forma, fazendo a reivindicação que estou captando a lógica em geral, ou boa parte da lógica. Eu também corro risco de entrar um pouco, talvez, na psicologia, e o Guilherme, né? É claro que a gente não pode confundir com lógica com psicologia, né? Então, em dado momento, alguém pode dizer, não, mas você está cometendo esse pecado um pouco, mas isso é algo, como eu já disse, um pouco incipiente, que quero apresentar aqui, mas mais como provocação, né? E o interessante é que, como vou mostrar, como cheguei a isso, pela investigação da matemática, né? A matemática é cheia de metáforas, né? A linguagem matemática, falando de matemática, a gente usa muitas metáforas. Então, a gente pode se perguntar, mas o que é a lógica subjacente, então, da matemática e também da nossa linguagem de forma mais ampla, talvez, né? Tem uma coisa que... Bom, então, quero aqui sugerir o que consideramos raciocínio lógico, argumentação válida, né, no sentido, né, do dia a dia, né? Eu vou concentrar nesse sentido de lógica, né? É uma extensão por meio de metáforas conceituais de um tipo de lógica pré-linguística corporificada bem básica, né? Isso também se aplica à lógica matemática. Esta lógica pré-linguística, né, por enquanto um conceito bastante vago, é corporificado no seguinte sentido: seus raciocínios se expressam em termos de procedimentos corporificados, né? Então, a realidade do mundo, né, é onde a gente se insere, né, que a gente encontra resistência quando eu tento bater contra a parede, que uma coisa cai, a gravidade, toda, né, realidade em que se insere, e de lá a normatividade dessa lógica vem, certo? Agora, para poder falar disso, eu vou ter que introduzir um conceito que chama esquema-imagem. Imagem confunde um pouco, porque não tem muito a ver com imagem, né? Quem conhece um pouco a linguística cognitiva vai saber o que é. Eu espero poder explicar o que é, né? Então, são estruturas preconceituais, é da ciência cognitiva, certo? Né? É da ciência cognitiva, né? Conceito das ciências cognitivas. São estruturas preconceituais diretamente significativas, experienciais, corporificadas, que surgem ou se baseiam em movimentos corporais recorrentes do ser humano no espaço, interações perceptivas e formas de manipular objetos. São gestalten altamente esquemáticos que capturam os contornos estruturais das experiências sensório-motora, integrando informações de múltiplas modalidades. Existem como padrões contínuos e analógicos abaixo da consciência, anteriores e independentes de outros conceitos. Bom, vamos ver alguns exemplos, né? Então, esquemas de imagem. A ideia de contenção e recipiente. Tem um recipiente, tem algo dentro e algo a ser contido. Então, isso é uma unidade elementar, digamos, de uma gestalt, de um todo, né? Uma ideia, né? Uma ideia, estrutura preconceitual que temos, de certa forma, né? A ideia de trajetória, origem, destino, né? Ou parte todo, né? Essa é uma noção que, digamos, surge da nossa interação corporificada com o mundo, né? Que a gente é experiencial e surge muito cedo, digamos, na nossa vida, essas ideias básicas, centro, periferia, ou esquemas de força, né? Enablement, né? Habilitação, bloqueio, contra-força, atração, compulsão, restrição, remoção, desviamento. Por exemplo, imagina que é um bebê ainda no útero, certo?
a ideia de resistência, né, é algo que já uma estrutura preconceitual que ela pode já, talvez, aprender dentro do útero, quando ela começa a chutar a parede do útero. Então, ela entende que o significado primordial de uma ideia de resistência, né? Ou, por exemplo, habilitação. Vamos supor que ela move uma mão e bate na outra. Aí, uma vez que tira a outra mão, o outro braço do lugar, ela habilita, ela possibilita o movimento. Então, a ideia de fazer algo que, né, que possibilita um outro momento, né? Contato, escala, perto, longe, superfície, cheio, vazio, processo, ciclo, iteração, fusão, correspondência, divisão, objeto, coleção, sobreposição, cima, baixo, frente, trás, né? Algumas coisas são mais básicas, outras menos básicas, mas, por exemplo, cima, baixo, né, surge talvez com essa experiência da gravidade, né? A gente tem uma ideia preconceitual, né, de cima a baixo, de frente e trás, vem do nosso próprio corpo, né? Então, vamos supor que tem algumas unidades elementares de significado, né? Significado não linguístico, que surgem muito cedo na vida, né? Aí, quando a gente pensa em frases como essa, como fiquei perto de passar, pedi para o professor para arredondar a minha nota, mas ele está resistindo, né? Então, eu sugiro aqui, né, que a ideia de perto de passar, perto, né? Claro que é um uso metafórico de perto, né? Mas não é uma metáfora literária, é uma metáfora conceitual no sentido que é amplamente usada, a gente mal percebe que ainda é uma metáfora, né? Todo mundo entende de que se trata, mas o perto vem de onde? Né? Para nós, o que é perto? Perto é espacial, né? É uma experiência talvez que a gente tem cedo na vida, quando mamãe é perto ou mamãe é longe, não sei, né? Ou ele está resistindo, professor. Resistindo, bom, não é mesmo resistir quando o bebê chuta a parede do útero, mas de lá vem o significado, digamos, primordial de resistir, né? Então, frases como essa, né, que a partir dos quais a gente pode fazer argumentos lógicos, talvez a lógica interna, né, que a gente usa nessas frases pode ser levado para um nível mais baixo, corporificado, não linguístico, pré-linguístico. Ou, por exemplo, quando eu digo, estou para cima hoje, minha professora permitiu que eu fizesse a prova substitutiva, né? Então, ela permitiu, ela possibilitou, ela habilitou, né? Quando uma ação foi feita, né? Um ato, né? Que fez com que algo se torne possível, né? É também algo que talvez já vem de uma experiência bem básica da vida, né? Talvez até antes do nascimento, né? Ou estou para cima hoje, a ideia de cima e baixo, né? Onde na nossa cultura associamos cima com coisas boas, baixo com coisas ruins, mas o cima e baixo, né, é uma experiência também que é uma lógica que vem isso vem da corporificação, da nossa realidade incorporada, corporificada desde cedo, né? E então a lógica interna dessas frases pode ser talvez levado para esse nível mais básico, estudado lá, né? Agora, vou formalizar essa ideia de metáforas conceituais, né? Então, metáforas conceituais têm um domínio fonte que é geralmente mais concreto e um domínio alvo que é mais abstrato, né? E quando a gente raciocina sobre o domínio fonte mais concreto, as inferências lógicas são preservadas no domínio mais abstrato. Por exemplo, quando eu digo que a sua teoria não tem uma base sólida, né? Todo mundo sabe de que se trata, mas a gente concebe teoria, ou argumento, teoria, né, como algo concreto. Por exemplo, um edifício, uma estrutura que a gente constrói, né? Então, as inferências lógicas são preservadas. Se o argumento é frágil, bem construído, esse é o fundamento da sua teoria,
você precisa construir um argumento mais forte. Então, um mapeamento preserva inferências. Por exemplo, quando eu digo o que não possui uma base sólida e não foi cuidadosamente construído, pode ser facilmente ser derrubado ou vai simplesmente cair por terra. Né? Tem uma lógica interna, né? Mas ela deriva da lógica do domínio-fonte. Né? Na verdade, tudo que acontece lá, em termos de inferências lógicas, já se encontra no domínio concreto. Né? Então, a ideia é de se perguntar em que medida a lógica que é estudado linguisticamente, né, na linguagem, pode ser levado para um nível mais corporificado, mais concreto. Né? Bom, tem muitas, por exemplo, ideias são comida. Né? A gente diz coisas como preciso digerir essa ideia. Essa é uma ideologia requentada. O que você disse deixou um sabor ruim na boca. Ela devorou o livro, é um leitor voraz. Né? Aí, nem todos os aspectos são mapeados. Por exemplo, a gente não vai dizer que esse livro deveria ser comido com um garfo. Né? Então, é complexo como as metáforas conceituais são construídas. E, por exemplo, a gente pode dizer algo como alguns argumentos você não deveria engolir imediatamente, é melhor deixar amadurecer. As palavras são recipientes, né? Isso também é uma metáfora comum, uma das primeiras metáforas conceituais, né? Esquema, imagem, aqui a gente tem a contenção recipiente. Ponha mais ideias em menos palavras. Suas palavras soam tão ocas para mim, né? Então, tem essa ideia que vem, digamos, de uma ideia básica, estrutura gestalt básica de contenção recipiente. Né? Bom, tem também tempo. Quando a gente fala sobre tempo, geralmente a gente conceitua ele especialmente, né? Com esquemas de imagem, frente, trás, trajetória. Lá atrás, quando eu era pequeno, você precisa enfrentar o futuro. O tempo é um objeto e nós somos estacionários, então a gente fala, o tempo voa estando andando devagar e Natal está chegando. Então, nós estamos num certo lugar e o tempo passa por ali, né? O tempo é estacionário e nós estamos em movimento. Então, por exemplo, estamos nos aproximando do final do ano. Estamos chegando perto de Natal. Aqui acontece uma inversão, na verdade, né? Nós estamos nos movendo estacionário, né? E é interessante como quando né, o Guilherme apontou e assim a Bíblia também falou sobre isso, a nossa linguagem, né, é repleta de contradições, né? A gente convive cognitivamente até muito bem com coisas que aparentemente não são compatíveis, né? Mas talvez por trás são usos diferentes de metáforas conceituais, né? Porque aqui, né, por exemplo, a gente pode dizer algo como o tempo passa tão rapidamente, estamos quase chegando no final do ano. Né? Então, é o tempo que passa, mas nós estamos chegando. Né? Se a falácia de um carro, seria o que você já está dizendo? Mas com o tempo, tudo faz sentido. Né? Então, isso aponta, talvez, que algumas contradições na nossa linguagem revelam simplesmente o uso inconsistente de metáforas conceituais. Ou, por exemplo, relacionamentos são conceitualizados em termos de saúde, o relacionamento deles é doente, é saudável, eles ressuscitaram o seu casamento, relacionamentos são conceitualizados em termos de viagens, eles partiram caminhos, o seu casamento está indo para lugar algum, né? De novo, tem metáforas inconsistentes, né? Porque você uma vez fala de saúde, outra vez fala de viagens, e nem todas as inferências lógicas transferem para domínio alvo. Você pode ressuscitar um relacionamento, mas não uma pessoa, né? Agora, tem algumas evidências neurocientíficas
que sugerem que as metáforas conceituais não são simplesmente algo que uma camada acima de um processamento puro da linguagem que facilita a comunicação, mas parece que eles fazem realmente parte da nossa estrutura cognitiva, né? Então, evidências de estudos de imagens cerebrais, estimulação cerebral, lesões, em geral, mostram que quando conceitos abstratos são expressos como metáforas linguísticas para domínios sensorimotores, eles são compreendidos em termos desses domínios. As metáforas são corporificadas e fundamentadas em domínios sensorimotores. Há evidências neurais de que alguns conceitos e relações abstratas, como poder e afiliação no sentido de estar perto de uma pessoa, de ter um amigo, né? Tem uma organização metafórica, mesmo na ausência de metáforas linguísticas. Alguns componentes do sistema conceitual abstrato podem, de fato, ter uma base metafórica subjacente, pelo menos sob certas condições. O esclarecimento dos limites dessa organização, por exemplo, os tipos precisos de conceitos abstratos que são organizados dessa forma, sua flexibilidade, as condições e os contextos necessários aguardam uma investigação mais aprofundada. Agora, o que eu acho interessante é que é o seguinte, sim, talvez eu estou entrando bastante em psicologia, né? Mas talvez a própria linguagem, né? Mesmo se, como filósofo, a gente estuda textos, linguagem, talvez a gente não consegue se desvencilhar tanto da psicologia, né? Quer dizer, a linguagem talvez não seja um território tão neutro se, digamos, a linguagem é cheia de metáforas conceituais, a gente não pode tão facilmente, né, separar a psicologia, de fato, da lógica, certo? Então, eu acho que a linguagem não é um território neutro, né, em que a gente pode trabalhar e esperar que a gente está longe da psicologia, né? Talvez. Seria minha sugestão. Ok, metáforas conceituais importam, né? Pois podem fundamentar e justificar políticas públicas durante décadas, por exemplo, através de sua estrutura inferencial. Por exemplo, política de drogas como guerra, né? Precisamos ganhar a guerra às drogas, né? Ninguém se pergunta, muitas pessoas não se perguntam se de fato isso faz sentido, né? Mas é uma metáfora que virou moeda corrente, né? Finanças estatais como finanças familiares, né? O governo não pode gastar mais do que tem. O Estado não pode contrair mais dívidas do que pode pagar, né? A sua família vale, mas, né, você não pode projetar metáforas para tudo, né? O finanças estatais, o Estado pode imprimir o seu próprio dinheiro, né? Não deve imprimir demais, não, né? Mas pode imprimir seu dinheiro. Você não pode, né? Então, pode pedir, aumentar o imposto. Você não pode cobrar imposto de ninguém. Então, metáforas conceituais são muito fortes na maneira como eles organizam aí, né, a nossa vida. E o mais importante para nossos fins aqui é justamente a questão das inferências lógicas, né? Elas são transferidas do domínio fonte para o domínio alvo, né? Por exemplo, guerra, finanças familiares, para políticas públicas, finanças estatais. E agora, até agora, quase não apareceu nenhuma matemática aqui, né? E eu, no início, falei, de certa forma, cheguei a esse assunto ao investigar a matemática, né? E investigando a matemática, justamente agora temos as metáforas conceituais na matemática, né? Juntando 2 e 3, nós obtemos 5. Então, a aritmética, a gente pode ver como coleção de objetos. Aliás, as primeiras experiências com a aritmética de crianças geralmente através de, né, coleção de objetos concretos, coletando eles e contando né, os objetos. A aritmética é construção de objetos, né? A gente fala, às vezes, 3 e 5 fazem ou faz 7. 20 pode ser decomposto em 4 vezes 5. É outra coisa, né? Não é mais coleção de objetos, é construção de objetos, né? É uma outra estrutura inferencial, de certa forma, talvez que seja importada na matemática através de
de uma coisa concreta. Números são pontos numa reta, né? 7 fica à direita de 3. A distância entre 0 e 3 é curta, né? Então, a gente pode ver números como pontos, né? Né? Ou conjuntos são recipientes. Pega um elemento neste conjunto. Este conjunto que tem todos os números naturais. Conjuntos são clubes ou grupos. A e B e C são membros do conjunto X. Né? O elemento X pertence a ambos A e B. No caso, você pode pertencer a 2 clubes, mas você não pode estar em 2 recipientes. Né? Então, né? Conjuntos são objetos a serem construídos. Nós podemos construir um conjunto com as seguintes propriedades. Né? Então, tem 3 maneiras, de certa forma, inconsistentes como conjuntos podem ser concebidos. Claro que você poderia dizer, bom, os conjuntos têm a definição formal deles, e essas metáforas só servem, na verdade, de ter um manejo cognitivo sobre isso, né? Segundo a conveniência, a gente imagina o conjunto desse outro jeito. Só que, assim, existem algumas evidências que realmente apontam na direção de que a nossa ideia de conjunto e nosso é realmente feito dessas metáforas, né? As metáforas não são coadjuvantes. É como se eu sugeriria até que o oposto, que a linguagem é coadjuvante, apontando para as metáforas que de fato são fundidas e sobrepostas, estratificadas de um certo jeito, de que a gente forma a ideia de conjunto, e isso eu diria que isso é o conjunto, né? Então, como matemática, como prática cultural construída, né, consiste em objetos, né, que, né, são, de certa forma, metáforas conceituais culturalmente mediadas, né? E, né, como nós vivemos, de certa forma, todos no mesmo jogo de linguagem wittgensteiniano, talvez, né? A gente tem essa aparente da universalidade da matemática, objetividade, mas são simplesmente metáforas corporificadas, e por serem corporificadas, eles são fortemente ancorados na nossa realidade onde a gente vive, né? Todos nós temos gravidade, temos nossos corpos, são procedimentos concretos que se tornam, através de estratificação de metáforas, de fusão de metáforas, complexos objetos que a gente chama depois de abstratos, né? Mas a lógica, ela nasce no nível corporificado, né? A dedução matemática, no caso, é, digamos, uma formalização de uma ideia que nasce no nível corporificado, né? E essa necessidade absoluta, né, simplesmente deriva da necessidade, talvez não tão absoluta, né, da nossa corporificação, né? Porque, digamos, a necessidade da matemática, da dedução, tem um certo absolutismo, né, uma necessidade absoluta que vai, né, necessidade mesmo, né, que vai muito além da necessidade até que a gente atribuiria a fenômenos físicos, mas é tipo uma extensão metafórica dessa necessidade dos fenômenos físicos que se apresenta já de forma bem absoluta para a gente, como a gravidade, né? Então, né? E de lá nasce, né, essa ideia, eu diria, talvez, da dedução. Então, a matemática, na verdade, é algo muito corporificado, são procedimentos concretos que, pela estratificação de várias metáforas conceituais, se torna algo que a gente chama, depois se torna abstrato, que a gente chama depois de abstrato. Bom, funções que são objetos que se movem no espaço. Espero que tenha feito mais ou menos sentido o que eu disse. Funções são objetos que se movem no espaço. A função está se aproximando do limite, cruzando, tocando no eixo de baixo. Funções são procedimentos, né? Aplicando a função cosseno a zero, você tem 1. Funções são agentes, a função leva x para y, né?
né? Então, essas falas são corriqueiras e eles não são mal percebidas como metáforas, né? Certo? É uma linguagem que é moeda corrente da matemática e faz parte da matemática, né? Isso muito longe de uma ideia de metáfora vaga linguística. São metáforas que têm uma grande precisão, na verdade. Só porque é metafórico não quer dizer que é vago, né? Bom, mais um exemplo. Equações são balanças equilibradas, tirando de um lado 2x, você precisa tirar 2x do outro lado também, senão não teremos mais igualdade. Equações são dois campos de uma cerca no meio. Às vezes, vocês já ouviram o professor falar que o 7 pula a cerquinha e troca de sinal, né? Então, por exemplo, né, você tem 7, você põe para o outro lado e ele vira -7. É uma metáfora meio ruim, porque o aluno realmente não entende de que se trata, né? Mas isso entra na questões da educação matemática. Equações apresentadas como balanços equilibrados é muito mais benéfico para os alunos, né? Em vez desses truques, né? Que são metafóricos também, né? Tudo é metafórico. Ok. Então, a metáfora conceitual do objeto na matemática. Atrás da linguagem matemática se escondem procedimentos concretos, né? Objetos matemáticos surgem a partir da reificação ou hipostatização desses procedimentos. Aí, uma educadora matemática, Anna Svart, falou sobre isso, e a mesma coisa, né, essencialmente, falou também Panzer, independentemente. Né? A Svart fala da metáfora do objeto matemático, né? E ele fala de Process Object Metaphor. A ideia é o seguinte: a matemática faz o trabalho de encapsular ou, digamos, reificar sempre procedimentos que se tornam objetos. Então, objetos matemáticos, né, são objetos metafóricos, porque não são objetos mesmo, conceituais, a ideia de pegar um procedimento e chamar esse procedimento agora um objeto. Né? Um exemplo, por exemplo, obviamente, a natureza dos números é contestada, né, na filosofia da matemática, mas eu defendo uma visão, né, que pode ser achada também em Santos, que números, na verdade, são procedimentos de contagem reificados. Né? Então, o número 5 representa, né, metaforicamente, como objeto, no número 5 representa o procedimento de contar até 5. Né? Quando eu digo, né, a ideia é uma reificação, o número de um procedimento, um processo, que é a contagem. Né? É de lá que nascem os números. Né? Então, isso, obviamente, né, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Na filosofia da matemática tem várias visões sobre isso, mas função também é um objeto, né? Mas a função é um procedimento de atribuir a um elemento do domínio a um elemento do contradomínio. Né? Então, é um procedimento, né, que depois a gente chama de função, e um procedimento se torna um objeto. E isso é algo que é corriqueiro na matemática. Né? O infinito também pode ser visto como uma reificação de um processo, né? É um pouco mais complicado, não vou entrar nesses detalhes. E depois tem a ideia de montagem conceitual, que é bastante bacana. Eu já estou chegando no final, certo? Por exemplo, olhar para essa imagem, está dizendo, né, Joey, Katie e Todd estarão realizando seu bypass. Bom, é bastante complexo o que acontece nessa imagem. Aí você tem, de um lado, crianças ainda a serem educadas, né? E do outro lado, você tem cirurgiões que já estudaram e estão prestes a realizar uma cirurgia cardíaca. Então, de um lado, você tem crianças ainda a serem educadas e você é a pessoa lendo a propaganda, e de um lado, um outro espaço conceitual, você tem os cirurgiões e o paciente necessitando de uma cirurgia cardíaca. E você tem um espaço, uma fusão de espaços mesclado. Crianças e cirurgiões são fundidos e o leitor e o paciente também são fundidos. Né? E 20 anos de tempo também são comprimidos. Né?
Então, você tem, conceitualmente, dois espaços conceituais bem diferentes que são juntados de uma certa forma e que, né, que criam essa nova espaço conceitual. Isso acontece na matemática, um exemplo, acho muito bom, de Fauconnier e Turner, onde você junta números reais com pontos numa reta. Né? Então, quando a gente diz que 2 fica à direita de -1, a gente funde números que, na verdade, não tem nada a ver com objetos espaciais, com localizações no espaço, com uma reta onde a gente coloca os números e eles ficam fundidos no espaço conceitual, permitindo que a gente diga coisas como 4,9 é perto de 5, mas é longe de 110. Ou conte até 20 sem pular nenhum número. Né? Então, na matemática, isso acontece bastante, que você funde, né, espaços conceituais para criar uma nova ideia. Né? Então, números viram pontos no espaço geométrico. Isso também eu não vou dar esse exemplo aqui, não, mas é o plano complexo. Eu acho que eu já estou no final. É o penúltimo slide. Então, conceitos abstratos na matemática surgem, então, pela sobreposição estratificada, né, de layering de inúmeras metáforas conceituais, pelo seu entrelaçamento e pela sua fusão em mescla. Né? Em muitos casos, procedimentos são reificados como objetos metafóricos por meio da metáfora conceitual processo-objeto. Então, você tem um procedimento na matemática concreto, como contagem, que de repente é encapsulado e vira um número. Aí você tem um objeto. Aí esse objeto vira, de novo, um objeto dentro do processo, de novo, você, metaforicamente, torna o processo objeto. E no nível mais básico, você desce lá, você tem procedimentos concretos porficados. Então, a ideia que eu quero aqui sugerir, a provocação que eu faço, é que, de certa forma, você pode, do ponto de vista da lógica, né, se procurar até entender a própria lógica matemática, né, no nível prelinguístico, justamente quando se desce lá embaixo e volta para os procedimentos mais concretos possíveis, né? E não só na matemática, né? A matemática é o caminho que eu tracei para chegar a essas ideias, né? Bom, essas ideias são, obviamente, grande parte que eu trago aqui são coisas que já existem e eu só estou juntando de alguma forma. Né? O que costumamos chamar de raciocínio lógico, inclusive o raciocínio matemático, pode ser visto como uma extensão por meio de metáforas conceituais de uma lógica prelinguística corporificada, proveniente lá embaixo de tais esquemas e imagens. Bom, obrigado. Bom, tem duas pessoas já querendo falar, então pode o primeiro, né? É o Marcos. Obrigado, Alex. Muito boa sua apresentação. Achei que você está num caminho muito interessante aí de questionar um pouco essa coisa da lógica fora, né, da psicologia, assim, fora da nossa invenção, da nossa linguagem, né? Mas você faz um caminho. Eu vou te falar um pouquinho assim dessa minha impressão e depois eu vou te fazer uma pergunta rapidinho. Você faz um caminho como se a gente estivesse submetido a uma estrutura pré-linguística, né? Essa coisa física, né? Você começa com a imagem do espaço ali, do bebê, e usa esses termos pré-linguístico e corporificada, né? Para as metáforas, como se houvesse um sentido assim de ter uma essência da estrutura de como a natureza de como nós estamos inseridos na natureza, como se tivesse uma essência estrutural e que isso era metaforizado, vai ser lá na frente criado conceitos e metáforas que vão representar essas relações. Mas
Isso tem um pouco a ver com os princípios da aritmética do Russell, tá? É bem legal a obra, e é uma obra que ficou um pouco abafada pelo Frege, porque o Frege acusou o Russell, na época, de ter sido muito psicologista na obra dele, sabe? E é uma obra muito melhor do que a do Frege sobre a aritmética. Mas a ideia que eu queria acrescentar aqui é fazer um caminho contrário desse que você fez. É lembrar que nós somos seres que nascem numa sociedade que já está constituída pela linguagem matemática, pelos números, pelos símbolos, e são essas palavras, esses objetos da linguagem, né, que são corporificados. E aí, na hora que a gente aprende pela linguagem ao longo da vida, e depois, adulto, quando começa a formular a teoria filosófica, a gente já tem todo esse mundo da linguagem, da cultura, corporificado. E aí, a gente está, na verdade, num círculo, e não numa direção como se a gente estivesse partindo de essências estruturais, físicas, e gerando linguagem que fossem espelhos ou imagens dessas essências estruturais físicas. Na verdade, a gente já nasce em linguagem que estrutura o nosso mundo, e aí a gente reproduz essa linguagem como se essa estrutura, que é linguística, fosse a estrutura real, concreta do mundo. É um círculo que a gente está, na verdade, é um círculo hermenêutico, de parte e de todo. Mas depois você pensa nisso que eu te falei, mas a pergunta que eu queria te fazer exatamente tem a ver com esse contexto que eu estou te colocando, que essa noção de que a essência estrutural física do mundo vai se refletir na lógica, né? O Wittgenstein falou isso, a primeira frase do Tractatus tudo que existe são fatos, né? E isso tem a ver lá com as minhas perguntas também do esquema T de Tarski, né? Como se a lógica funcionasse do jeito que funciona, porque tem uma estrutura do mundo que é objetiva e é independente da gente. E aí, essa ideia ela tem um pouco a ver com o Galileu, que o Galileu falou que a matemática é o livro no qual Deus escreveu a linguagem do universo. Então, ou seja, o que o Galileu pensava é que a matemática ela está nos mostrando como que o mundo está nos mostrando, ela é a linguagem do mundo para nos dizer qual é a estrutura do mundo. Aí eu queria te perguntar isso, assim, você pensa como Galileu ou você acha que a matemática, eu queria perguntar isso para o Eduardo também, que falou antes de você, a matemática ela é uma estrutura do mundo falando para nós como que o mundo é a natureza falando para nós como que o mundo é, ou a matemática é só uma linguagem que nós usamos para descrever o mundo tal como nós o percebemos? Essa é a minha pergunta. Sim, muito legal, obrigado pelo comentário e pela pergunta. Eu acho que a matemática é mais uma maneira de tornar o mundo inteligível para a gente, né? É uma maneira como a gente fala sobre o mundo, né? Eu acho que simplesmente a matemática é uma prática cultural, né? Mas ela não é completamente livre, ela é constrangida, de certa forma, por alguma... como nós estamos no mundo, por nossa corporificação, né? Eu gosto muito de... assim, Merleau-Ponty tem várias reflexões interessantes sobre essa nossa corporificação, como... ele tem um debate também, acho que com Sartre, sobre essa... Sartre defende que a gente está completamente livre em relação... não conheço muito bem esse debate, e o Merleau-Ponty diz, não, existe um certo constrangimento, né, como a gente, pelo nosso embodiment, né, por nossa corporificação. Eu acho que tem certos limites, né, para a prática cultural da matemática, né, nesse sentido.
Agora, eu acho que não podemos confundir o mundo físico com a maneira como a gente fala sobre o mundo físico. A nossa linguagem, nossa maneira de tornar ele inteligível é diferente. Por exemplo, vamos supor que encontramos alienígenas no meio do espaço, onde não tem gravidade. Esses alienígenas são esferas perfeitas, que não têm cima, baixo, esquerda, direita, né? Eles têm visão 360 graus. E como a gente vai falar com eles matemática? Não podemos falar esquerda, direita, nem cima, nem baixo, né? Não tem, né? Não tem frente nem trás. É muito difícil fazer uma linguagem, né, sobre geometria, até álgebra, né, que não tem uma ideia de sucessão de frente, de trás, de cima, embaixo. Toda essa linguagem remete a ideias que são nós próprios humanos, né? Nós temos uma esquerda, direita, nós temos em cima e embaixo, e por isso que a gente consegue contar a matemática como a gente conta ela, certo, né? E se você procura pela matemática como algo que está, de um sentido de Galilei na natureza, eu acho que você vai, no final, chegar a simplesmente procedimentos, ações concretas, corporificadas, né, no mundo, né, coisas bem concretas, né, e como a gente fala sobre eles, aí isso é outra coisa. Então, eu acho que não podemos confundir com a linguagem do mundo com o mundo. Eu espero que mais ou menos respondi a sua pergunta. E a seus primeiro comentário, acho muito interessante, assim, sobre... Isso me lembra um pouco, acho que Maturana falou um pouco sobre in language, environment and language affordances, né? A gente já vive num mundo, né, onde a linguagem também, né, para nós, é uma realidade não concreta, mas é uma realidade que foge a gente, né? Do mesmo jeito que a gente nasce, já joga um jogo de linguagem desde que a gente nasce, né? Desde que a gente nasce. Então, sim, eu acho que é meio circular, assim. Eu vou ter que pensar nisso melhor, né? Mas eu acho, na matemática, o que é um pouco, o que torna a matemática tão, digamos, entre as práticas culturais, né? Talvez a matemática seja aquela que seja mais constrangida, né? Pelo nosso embodiment, pela nossa corporificação, que faz com que a gente tenha essa visão, a gente tenha essa aparente objetividade, universalidade que se impõe na gente, e é difícil imaginar que pode ser diferente, porque é uma... né? Mas isso não quer dizer que não existe que a linguagem ela mesma já se imprime na gente, né? Também, e também tem um certo grau de liberdade, né? Mas é por isso que eu gosto de enfatizar o embodiment, porque eu acho que na matemática você tem um peso especialmente forte. Julian, desculpa, Marcos, você queria ainda... Não, eu ia só te agradecer, muito obrigado, viu? E essa coisa de corporificada, isso é coisa da fenomenologia mesmo, e de Russell mesmo. Sim, olha, você comentou sobre o Russell, eu não li, eu sei desse livro, eu sei também da disputa entre Frege e Russell. Russell eu não conheço muito bem, mas sim, eu acho que eu acho que a corrente fenomenológica, acho que tem várias coisas interessantes a dizer sobre isso. Eu conheço um pouco melhor Merleau-Ponty, mas com certeza. Muito obrigado, Marcos. Julian. Está me escutando? Sim. Uhum. Sim, estou. Obrigado pela fala, Alex. Eu queria só fazer uma pergunta específica, curiosa, assim, com alguns casos. Seguinte, pelo que eu entendi, a tese no qual você propôs e defendeu e ilustrou seria que a prática matemática consiste no emprego de metáforas conceituais
oriundos da nossa experiência corporificada do mundo, algo por essa direção. Só eu queria saber mais, conta essa tese, como que a gente entenderia a prática usual na matemática e na lógica, que seria a prática de dar contra-exemplos. Porque, veja... Fala de novo? Contra-exemplos, por exemplo. Contra-exemplos, ok. Dá um valor para o qual esse valor não vale para essa equação. Dá um contra-exemplo. Por exemplo, eu tenho uma afirmação universal para todo x, φ. Eu vou dar uma instância de φ tal que é falsa. Então, essa fórmula ela mostra que o universal é falso. Esse tipo de prática, eu queria perguntar assim, se teria algum domínio fonte de metáforas que pode circunscrever essa prática mais geral de dar contra-exemplos, porque uma noção de consequência lógica que a gente vê, por exemplo, na lógica como disciplina tratada a lógica matemática usual como teoria da consequência lógica, a gente vê, né, um argumento é válido se é impossível haver modelos que tornem verdade as premissas e falsa a conclusão. Essa ideia de modelos captura a ausência de modelos que sirvam de contra-exemplos. Modelos são entidades algébricas, são estruturas algébricas que interpretam itens de nossa linguagem, termos, predicados e todos os componentes de nossa linguagem formal. Meu exemplo é mais geral. A prática de dar contra-exemplos na matemática, ela tem uma contraparte metafórica? Se tiver, qual? Quais? Olha, eu não sei ainda, não pensei muito nisso, não. Eu sei que algo que também as pessoas muitas vezes perguntam é o infinito, né? Como qual poderia ser a base concreta como é o domínio fonte do conceito abstrato infinito, né, já que não existe nada infinito, né, no mundo. Eu não posso te responder eu não posso te responder, né, concretamente. Eu vou pensar um pouco, mas tem que pensar como se fosse um modelo, digamos, de um concreto de um esquema, digamos, né, sensoromotor, né, algo bem concreto que capta essa ideia do contra-exemplo, né? Sei lá, É que parte na prática lógica, na prática de um lógico, a gente tem duas maneiras para mostrar que um argumento é válido. Propondo uma derivação no sistema dedutivo específico, seria a parte de construir a conclusão a partir das premissas. Então, você tem algo mais afeito a um domínio fonte de construção. Você tem premissas a partir de regras de inferência, axiomas lógicos, a gente elege como lógicos. A gente vai construir uma derivação e uma conclusão segue das premissas, eu tenho uma derivação bem formada, associada. Essa é uma concepção de consequência lógica na lógica, a gente chama consequência lógica sintática ou dedução. Aí a gente usa o sistema dedutivo, um sistema axiomático, dedução natural, sequências, aí vem preferência pessoal, mas a ideia é todos eles capturam esse perfil sintático da noção de consequência lógica da lógica. Eu pergunto isso porque eu tenho interesse por a noção semântica de consequência lógica, que é essa que envolve uma conclusão, é consequência lógica, uma sentença, consequência lógica de outra, se é impossível haver premissas verdadeiras e conclusão falsa. Essa noção de impossibilidade ela é comumente explicada pela noção de contra-exemplo, a ausência de contra-exemplo. Aí, e usualmente os lógicos buscam esses contra-exemplos, constroem esses contra-exemplos como certas entidades matemáticas, modelos. Um dos usos da teoria de modelos para a lógica, pelo menos para essas aplicações filosóficas que eu estou comentando, para ser uma teoria da consequência lógica, é buscar contra-exemplos. E esses contra-exemplos serem representados matematicamente por meio de certas estruturas algébricas, por exemplo.
um conjunto e uma relação bem definido nesses conjuntos, uma função, enfim. Por isso isso que motiva a minha pergunta, que eu tenho interesse nessa noção de consequência lógica semântica, que envolve noções semânticas, impossível, premissas verdadeiras, conclusão falsa ou conexão necessária, seja lá como a gente possa entender isso, das premissas com a conclusão. Por isso que esse é o pano de fundo no qual eu faço a pergunta. Que não pode ser, a gente pode responder em outras oportunidades presencial. Sim, sim. Olha, eu não posso te dar uma boa resposta. Assim, primeiro, eu não... Sim, é meio incipiente, assim, os detalhes teriam que ser trabalhados, e eu teria que perguntar mais, pensar mais na sua pergunta, mas podemos conversar, né? Quando voltar, depois a gente troca algumas ideias sobre isso, né? E aí, mas tem ainda bastante trabalho para fazer como essa ideia realmente se desdobra concretamente, né? Então, mas vamos, pois começando. Eu agora não posso te dar uma resposta adequada, né? Mas, Obrigado. tá bom? Obrigado, Julia. Tem mais uma pergunta? Não tem mais pergunta? Então, eu vou... vou agradecer a todo mundo, né, que veio hoje para as palestras. Espero que vocês gostaram. E vou pedir, acho que o Guilherme pode parar de gravar, né, encerrar a gravação. Valeu, Alex. Tá bom? Obrigado, tá? Então, a todo mundo, até logo e tchau.